Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o filme O Clã, El Clã, um filme de 2015 do diretor Pablo Tropero. Ele conta a história de uma gangue mais famosa que existiu na Argentina na década de 80. Era a família Os Pucci. Os Pucci, eles eram conhecidos por sequestrar e manter as pessoas em cárcere privado num quarto em anexo à casa deles. E depois eles pegavam o resgate e matavam as vítimas. Nessa gangue do Arquímedes, que era o pai que comandava tudo, existia até ex-coronel da ditadura. O Arquímedes, ele pegava as armas no exército pro grupo dele, né? O Alejandro, que era um jogador de rugby, ele é até famoso, ele era um bom jogador, até conhecido, né? E o pai arquitetava os sequestros de conhecidos do filho ou dele, né? Da sociedade ali onde ele frequentava. O primeiro foi o Ricardo Manoukian, que era um dono das redes de supermercado. Ele foi sequestrado e depois morto. E o Alejandro, numa cena, mostra ele caminhando na rua, aí um amigo dele para e pede e oferece carona. O Alejandro entra e daí daqui a pouco um carro intercepta e coloca um capuz no moço e no Alejandro. Depois o Alejandro tira o capuz porque ele sabia que isso ia acontecer, né? Que é o pai dele que arquitetou tudo. Arquimedes, ele vai morrer em 2013, ele morre negando tudo. Ele não dizia que era a invenção das pessoas esse sequestro. Era bastante difícil de acreditar que ele era um sequestrador, né? Os vizinhos, quando eles foram pegos, não acreditavam. Achavam que tinha acontecido alguma coisa com a família deles. Alguma coisa com a família do Arquimedes, né? Porque ele era um senhor que varria a calçada, ele era amoroso com os filhos, né? Cuidava da lição de casa, fazia massagem na mãe. E até ser contrariado, né? O próprio Alejandro, ele tenta sair dessa situação, como mostra no filme. Ele tem um embate com o pai, mas o pai mostra a parte psicopata dele, né, pro filho, e ele não consegue, né, sair dessa relação abusiva. A gente vê aí uma relação de lealdade à família, né? Tipo, se ele for diferente da família, ele está traindo a família, né? É muito complexo esses relacionamentos assim, desse tipo de família, porque se ele não participar, ele é rejeitado pela família. Só que é meu pai e eu devo minha vida ao meu pai. Mas meu pai é amoroso comigo. Mas ao mesmo tempo ele manda eu sequestrar as pessoas e isso é errado. Mas ele faz mal para outras pessoas. Mas ele cuida da família, ele dá alimentos. E é muito complexo esse Alejandro. Aí tem a cena do julgamento. A esposa dele pega 2 anos. A esposa do Arquímedes, a Epifânia. Ela disse que ela não sabia do que acontecia. Como é que pode, né? De onde ele vinha o dinheiro tudo? Ela não sabia de onde vinha esse dinheiro? As filhas talvez eram pequenas, né? Daí ficavam alienadas do que acontecia. Só que eles escutavam barulho. Era um quarto em anexo à casa. E como que elas não sabiam, né? Mas enfim. O Alejandro e o Arquimedes pegam prisão perpétua. Depois essa pena é diminuída. E o Alejandro tenta suicidar 4 vezes. Numa tentativa, ele é na audiência e no Tribunal de Justiça ele se joga do 5º andar do Tribunal de Justiça, mas não morre. Olha o sofrimento, né, dessa pessoa, assim, é uma tentativa. Daí nessas cartas de suicídio ele falava que aquilo é tudo culpa do pai, que o pai era um monstro, que ele não conseguia sair daquela situação, né, porque dependia também financeiramente, não tinha forças para sair daquela situação. E que ele se arrependia muito do que tinha acontecido.
E essa parte eu achei interessante de mostrar esse filme, porque também mostra no Sky Orojo uma relação mais ou menos assim, né? Do cafetão, o Romeu, com o Moisés, irmão dele. Que o Romeu foi o que ajudou quando o Moisés resolve matar o pai, porque o pai abusava da mãe, batia na mãe. E o Romeu ajuda a esconder o cadáver. E daí depois meio que se transforma numa família, né? O Romeu assume a função do pai desses rapazes. E esses rapazes tentam sair dessa vida do crime, mas não conseguem. E também por lealdade a Romeu, nessa relação abusiva, né? Que existe um afeto de um lado, mas por outro existe o crime. E sempre essa dualidade, e eles tentam até o final se livrar disso, mas não conseguem, e não tem forças para lutar, e acabam, né, continuando no crime. Até um irmão que quer sair dessa vida, mas não consegue. Então eu acho super interessante esses filmes que mostram a questão dessa relação abusiva dentro de casa. Quão forte a pessoa precisa ser para ela romper com esse padrão, né? Para que outras gerações não cometam os mesmos erros, né? Saber separar o pai do criminoso, saber lidar com isso e manter a sanidade mental, né? Porque não é fácil, né? Eu imagino. Esse Alejandro, ele deveria ter feito uma terapia, alguma coisa nesse sentido, porque existia um processo de culpa muito grande ali, culpa por não ter sido forte o suficiente para lidar com o pai, mas será que ele ia conseguir? Porque o pai né, tinha armas, tinha uma gangue, ele era poderoso, todo mundo gostava dele, né? O psicopata, ele normalmente ele é uma pessoa super inteligente, todo mundo é expansivo, né? Faz amizade com os outros, mas isso tudo é fingido. Eles não conseguem sentir afeto, né? Tanto é que matam assim. Ah, ele vai me reconhecer, então eu vou matar, né? Como se fosse uma formiga, sabe? Então, também era complexo para o Alejandro ele sair dessa situação, e ele tenta pelo suicídio sair, mas não consegue. O Arquimedes vai morrer em 2013, ele morre sozinho, e se eu não me engano, o Alejandro morre em 2008 de pneumonia. O filme se passa nessa época entre transição da ditadura para o presidencialismo. A primeira cena do filme é o Alejandro assistindo o discurso do presidente, falando, né, que a Argentina não toma esse rumo mais da violência. Aí logo em seguida mostra o pai arquitetando um sequestro. É um filme super bom do início ao fim. Até o final tem grandes surpresas, a gente fica preso no filme, né? E vai se desenrolando toda essa trama. É um filme muito interessante, eu recomendo. E tem outros filmes dele, do Pablo Tropeiro, que é O Elefante Branco e Os Abutres. Foi esses dois que eu assisti. Eu adoro filme argentino. E esse diretor é muito bom. E qualquer dia eu faço um vídeo falando sobre esses outros filmes que também abordam umas questões bem interessantes sobre a psicologia humana, a psique humana, né? É um assunto que me interessa bastante e eu acho legal aqui nós comentarmos a respeito. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.